Fechou? Maravilha. Então, todo mundo sabendo, né? Já sabe a data. Não pode perder, tá? África do Sul, conteúdo, capítulo 20. Nós vamos começar ele hoje e finalizar ele amanhã, tá? Esse aí é o último conteúdo que vai abordar o continente africano. Beleza? Nós falamos, então, lá do continente africano desde o capítulo 16, se eu não me engano, né? Nós estamos falando de África, processo de colonização, depois o processo de descolonização, né? Independência ali dos povos africanos, falamos dos conflitos dentro desses territórios. E, para fechar, África do Sul, um país que não participou da Conferência de Berlim, porque ele já era colonizado por europeus, né? Principalmente por franceses, holandeses e depois os ingleses também colonizaram essa área. Então, por isso, a África do Sul não participa do processo neocolonial africano que tem início ali com a famosa Conferência de Berlim, que a gente falou bastante já, né? Então, a África do Sul ela já era colonizada pelos holandeses, pelos franceses, né, que também ficaram ali, chegaram nessa região, e ingleses. Esses holandeses e franceses formaram um povo aí dentro, os chamados boeres, que a gente ainda vai falar. Teve guerra entre eles. E a África do Sul passou por um grande período que nós definimos como segregação racial. Segregação, segregar, dividir, separar. Então a gente já entende quem foi separado, né? Brancos e negros. E não por acaso os brancos são aí a grande minoria que compõe o território sul-africano, tá? Então, falando disso, vamos entrar logo na África do Sul. Então, um país independente que está ali situado no extremo sul do continente africano, é o último país lá do continente africano, banhado pelo Oceano Atlântico e Índico. Outra característica da África do Sul, tem 2 países independentes dentro do seu território. Ah, mas como assim? Processo de descolonização, né? Ocupação das áreas. As etnias que existem no continente africano permitem ou realizam esses feitos que são algo assim históricos, né? Porque nós não temos isso em outras regiões, tá? A África do Sul ela tem 2 países independentes dentro ali da extensão territorial: Lesoto e Suazilândia. Para quem não lembra, daqui a pouquinho a gente vai ver lá um mapinha do continente africano de novo, e eu vou mostrar para vocês onde está Lesoto e Suazilândia, que são países independentes dentro do território, né? O território encontra-se ali no Oriente, ao sul do paralelo do Equador, hemisfério sul, tá? Mais próximo da Antártida, né? Então, na época do inverno lá também tem frios rigorosos, assim como o Brasil, né? É o extremo ali do continente africano, tá? A nação abriga aproximadamente 50 milhões de pessoas que estão distribuídas ali em uma área relativamente extensa, né? 1.221.000 quilômetros quadrados, tá? É uma boa densidade demográfica. Lembrando que a África do Sul também faz parte de um grupo de países, né? Um grupo informal de países, não é um bloco econômico. O BRICS foi a última a integrar esse grupo, né? Junto com o Brasil, com a Rússia, com a Índia e com a China. A África do Sul está lá participando e pertencendo a esse grande grupo informal. População composta, em sua maioria, por negros, representam aí 70% da população. Aí tem os descendentes de europeus, né? 12%, entre eles holandeses e ingleses, tá? Aí tem lá, ó, euro-africanos, né? 13%, que migram de outras regiões para a África do Sul, por ser um dos territórios mais desenvolvidos, né? Indianos, 3%, e outras etnias, 2%. Indianos migram para a África do Sul? Migram. Principalmente para desenvolver ali no setor econômico, na indústria. Então, os indianos, eles migraram para lá. Inclusive, tem um indiano muito famoso que viveu na África do Sul no período da forte segregação racial que lá existia, né? A discriminação racial que lá existia. Esse indiano ele é tão famoso que depois ele volta para a Índia e ajuda a Índia
a se tornar independente. Tá? Eduardo Bovo, você sabe que indiano é esse? Não? Desculpe, Brits, mas eu não sei. Posso pesquisar. Muito bem. Esse indiano se chama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, a gente vai falar de Índia, depois da China, vamos falar de Rússia, China e Índia. Mahatma Gandhi, Mahatma é uma denominação religiosa, significa grande alma. Então, o Mahatma Gandhi, ele viveu um período na África do Sul, junto com os colonizadores, e ele presenciou o tratamento, né, que esses colonizadores davam aos sul-africanos. E ele sabia do tratamento que esses colonizadores também davam ao povo indiano. Não por acaso, quem colonizou a Índia foi a Inglaterra. Então ele retorna para a Índia, e lá na Índia ele vai criar um movimento de unificação da população e um movimento de resistência à colonização inglesa. Tá? Esse movimento de resistência não é armado, pelo contrário, é um movimento pacífico. Então, ele mobilizava a população a parar de comprar roupas dos ingleses, comprar sal dos ingleses, né? Mobilizava as pessoas a pararem de comprar dos colonizadores. Isso prejudicando a economia inglesa na região. Isso foi um movimento de resistência que durou até 47, quando a Inglaterra, enfraquecida, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, não conseguiu mais comandar a Índia e deixou o território. E aí o Mahatma Gandhi, ele acabou libertando o povo indiano. Mas curtiu muito pouco, porque no ano seguinte ele acaba sendo assassinado por um fundamentalista hindu, para vocês entenderem que o fundamentalismo existe em todas as religiões. E é algo que eu tenho dito para vocês. Não é só na religião muçulmana ou na religião cristã. Tem também fundamentalistas na religião hindu, né? Que é uma religião muito mais complicada de se entender. A gente ainda vai falar dela esse ano e vocês vão entender por que eu disse que ela é muito mais complicada. É uma religião que tem mais de 3 milhões de deuses. 3 milhões de deuses. Politeísta, maravilhosa. Mais pra frente a gente fala dela. Formação histórica aí da África do Sul. Em 1488, o primeiro contato de do povo europeu com essa região. Né? Então, Bartolomeu Dias, navegador português, chegou aí nessa região, na região do Cabo da Boa Esperança, né? E lá ele fez o primeiro contato. Era a busca pela rota da Ásia, né? Ou a rota da Índia, a busca pelas especiarias. Então, Bartolomeu Dias é o primeiro a chegar na cidade do Cabo e fazer ali uma parada, né? As benfeitorias, um porto. Na sequência, vem um outro grande navegador. E esse outro grande navegador, ele consegue fazer a rota para as Índias, né? Esse outro navegador é muito famoso e conhecido. Quer ver como que o Dudu vai saber o nome dele? Ô, Dudu, como que é o nome desse navegador que consegue dobrar o Cabo da Boa Esperança e chegar até as Índias? Deixa eu pensar. Calma aí, qual que é a pergunta? Qual é o nome do grande navegador português que consegue dobrar o Cabo da Boa Esperança e chegar até as Índias? Sai lá de Bartolomeu Brito, Dias. Portugal, acho que eu sei. Bartolomeu também, Não é Dias. Brits, tá na Bartolomeu ponta da minha Posso língua. falar, esse aí. Brits? Acabei de acho. falar Eu acho não que é Bartolomeu vice, hein, Dias. Brits? Eu acho que é vice, hein? Vamos lá, Dudu. Como que é o nome Bartolomeu desse? Dias, já falei 3 vezes. Não, é Não Bartolomeu é. Vasco da Gama. Mano, Opa! tá tipo na Vamos lá, cara. Dudu. Já deram uma Vasco da dica pra Grama. você. Hein, Dudu? Não, Como que é o depois nome de do uma navegador? dessa... Como que é o nome do prefiro- navegador? Não. Dudu, valendo um ponto na sua média. Qual é o nome do Vasco time da dele? Gama. Vasco da Gama. Muito bem, Dudu. Obrigado. Vasco da Gama. É A o Raíssa primeiro caiu da navegador. aula. Você pode Tá? aceitar ela de novo? Opa, claro. Deixa eu só ver aqui. Não chegou o convite. Agora que chegou o convite aqui. Beleza. Tá aceita. Avisa ela que ela já tá aceita. Pode retornar aí. Tá? Então, o Bartolomeu Dias é o primeiro a fazer o contato. Mas o primeiro a dobrar o cabo e chegar até as Índias é o primeiro a traçar a rota. Então, por isso, toda a fama em cima desse cidadão é Vasco da Gama. Né? Que o Dudu tem um contato, tem um conhecimento muito grande. Por isso que eu pedi para ele falar.
que ele gosta muito desse navegador. Não é isso, Dudu? Não, Tá jogando aí Free Fire, né? Não tá prestando atenção, né? nada, pô. Ah, tô de olho, hein? Eu e o Bovo Tô estamos de olho em atento. você, cara. Fica tranquilo, Bom, fica tranquilo. então os portugueses foram os primeiros a terem contato ali com a África do Sul e fizeram benfeitorias ali, né? Feitorias naquela região, como criação de portos para ancoragem, né? Portos de parada mesmo, para que depois continuassem a viagem até as Índias. O que a gente tem que lembrar é que nesse período das grandes navegações, que vai de 1500 até o início da primeira Revolução Industrial, que é o capitalismo mais rudimentar, arcaico, né? Vão surgindo ali escolas de navegação. Junto com essas escolas de navegação vão surgindo também as companhias, né? Então nós temos Portugal e Espanha com escolas primárias, né? São as primeiras ali a surgir, importantes escolas, tá? Mas na sequência um outro país também vai se lançar ao mar, né? A Companhia Holandesa das Índias Orientais, a Holanda. Então os holandeses vão também em busca das especiarias para a Índia, né? Junto com isso, os franceses também vão para o mar. Os ingleses também vão para o mar. É o período das grandes navegações. Então, é o período em que todos os países desenvolvidos queriam estar no mar em busca de recursos naturais, né? Então, em 1652, os holandeses chegaram na África do Sul também, né? E fundaram ali a cidade do Cabo. Junto com eles, os franceses também foram participar dessa colonização da África do Sul. Então, você tem dois povos europeus já no século XVII, metade do século XVII, ali ocupando essa região, ocupando esse país, né? E a partir ali, então, desse período, são eles que passam a dominar o povo já o povo sul-africano, né? Os nativos da região. Qual era o objetivo desses holandeses? O objetivo deles, primeiro, e dos franceses, né? É claro, trabalhar com a área rural, né, que ali... Deixa eu só responder aqui uma mensagem. Tá, só mandar. Beleza. Tá aceita. Tá? Já aceitei. Então, retomando aqui. Então, o objetivo dos holandeses e franceses era colonizar já esse território. Então, a Conferência de Berlim ela vai ocorrer 230 anos depois, né? 232 anos depois, 1884. Mas os holandeses e franceses já estavam em 1652 com o objetivo de desenvolver ali práticas para acumular capital, né? Atividades então para acumular capital. Primeiro, os holandeses eles vão tentar fazer isso aqui também no Brasil, no Nordeste do Brasil, junto com os franceses, uma parceria que já existia, e eles vão ser expulsos aqui do nosso território, né? Saindo aqui do nosso território, eles vão para onde? Eles vão para Antilhas, são aquelas ilhas que estão ali no América Central, e também em alguns territórios lá do norte da América do Sul, como Guiana Francesa e Suriname. Suriname que ainda é de posse holandesa até o dia de hoje, né? A mesma coisa vão fazer lá na África do Sul. É um objetivo de expandir seus territórios. Olha o tamanho da Holanda, olha o tamanho da França. São territórios relativamente pequenos. Então, expandir territórios é necessário nesse período. Por isso que eles vão expandindo e vão introduzindo atividades que agregam ali valor ao país. Então, a Holanda, por exemplo, vai introduzir cana-de-açúcar, né? Franceses também. É uma forma de você competir no mercado nesse período. Atividades tropicais na África do Sul vão ser introduzidas pelos holandeses e franceses. E isso fica de 1652 até 1795. Porque 1795, final do século XVIII, é um período marcante para as grandes companhias de navegação. Elas já não se sustentam mais, né? Porque a Europa já está promovendo o avanço tecnológico, tá? E aí, nessa... Não mandem. O que é, paixão? Tá doidão? Então, a Europa já está promovendo lá
desenvolvimento tecnológico, né? Já está promovendo a primeira revolução industrial, e as companhias do período das grandes navegações já estão caindo em desuso, né? Já estão se enfraquecendo. E é o momento em que tem ali o fechamento da grande companhia holandesa das Índias Orientais. Com esse fechamento, o Reino Unido percebe que ele é a maior frota, já não percebe não, já tinha essa noção, que já era a maior frota naval, e parte também para ocupar lá um território na África do Sul. Ele também quer participar dessa ocupação, dessa colonização. É claro que no primeiro momento ele vai sofrer uma resistência, mas a Inglaterra é a maior potência econômica do planeta. Então, se ela decidiu, nesse período, né? Se ela decidiu participar dessa colonização e desse processo de ocupação desse país, vai participar. E manda para lá frotas, né, navios, e começa a ocupar a região. Mas o interesse da Inglaterra não era habitar aquela área e produzir ali como holandeses e franceses tinham. O interesse da Inglaterra era apenas exclusivo em recursos minerais, que por expedições que ela faz a uma tribo da África do Sul, sem o conhecimento da Holanda e da França, ela não avisa, ela simplesmente vai lá e faz essa expedição, descobre que na África do Sul tem muito ouro e diamante, num território tribal da tribo Zulu, e aí a Inglaterra fica muito interessada em ocupar aquela área. Aí é justamente aquela região que ela vai ocupar primeiro, e vai dizimar o povo Zulu, porque uma forma de você ocupar um território que é sagrado, né, um território que já é ocupado por nativos, é matando eles. É assim que funciona, né? Essa é a ideia de muitos também aqui, para ocupar território de nativos no século XXI, dizimando eles, principalmente com pragas e doenças e pandemias que não iam chegar lá e estão chegando, para que depois possam colonizar, né, fazer um novo neocolonialismo da floresta amazônica. Mas isso fica uma outra hora. E aí a África do Sul vai ser, então, passa a ser colonizada por 3 povos distintos, 3 potências europeias. Então você tem holandeses, franceses e ingleses dividindo o território. E antes de tudo chegaram os portugueses. Então a África do Sul, ela teve 4 momentos ali com europeus presentes dentro do seu território, né? De certa forma, ocupando e retirando os recursos naturais ali daquela área, mesmo esses europeus sendo a minoria dentro do território, né? Explorando os negros explorados naquela área, né? Durante todo o período de ocupação, holandeses, franceses e ingleses exploram o povo sul-africano que ali habita nessa área, nessa região, tá? Arthur Everling. Deixa eu só ver se pulei algum aqui, porque tá meio travando. Não, aqui. Então, mais um esqueminha para vocês, para ficar mais fácil a gente poder entender. Então, a partir do século XIX, tem lá o fortalecimento do controle sobre os nativos e os boeres, né, descendentes de holandeses e franceses. Esse fortalecimento é justamente sobre a chegada dos ingleses, lá, o início do processo colonial em todo o território sul-africano. A Inglaterra, por ser mais forte, ela acaba exercendo influência sobre esses povos. Quem são os boeres? Como ficaram conhecidos? A mistura de holandês e francês já dentro do território sul-africano. Então, esse povo ficou conhecido como boeres. Tá? O interesse inglês aí na área era apenas em ouro e diamante. Por isso que em 1879, um pouquinho antes da Conferência de Berlim, a Inglaterra vai guerrear contra o reino Zulu. E aí eu não preciso nem falar, né? Você tem ali um povo que tenta defender seu território com pedra, lança e escudo de bambu. E do outro lado você tem um país, uma nação muito desenvolvida, bem armada, né, com a indústria bélica de ponta, tá? E aí domina, invade, né, destrói ali todo esse povo, tá? E ocupa a região e consegue exercer controle também sobre outros povos. Só que os boeres eles não vão aceitar assim tão tranquilamente, né? Então vai haver ali um conflito também entre ingleses e os boeres que estavam já naquela área.
E desse conflito há um entendimento de que é necessário comandar o país unidos. E dessa forma, comandando o país unido, explorando também os africanos que ali existiam de forma unida, né? Então essa é a ideia deles, a partir do momento que eles dominam o continente, o país, né? A África do Sul, tá? A Guerra dos Boeres tem duas datas, 1880 e 1881, 1899 a 1902. Nenhum deles, né, foram derrotados, acabou aí empatado, mas há um entendimento de que a Inglaterra ela achou melhor, né, dessa forma, respeitar os territórios ali dos boeres e eles administrarem juntos, já que eram europeus comandando um país, né, africano, tá? Então você tem ali, ó, período que antecede e depois o período que sucede a Conferência de Berlim. Então ele chega a um ponto de consenso que é necessário administrar juntos. Então os boeres, primeiro, não queriam perder a autoridade do seu território, né, nem obedecer os ingleses. E, de contrapartida, os ingleses queriam dominar a região. Uma forma, então, de estabelecer ali a paz foi a criação da União Sul-Africana sob o controle do Reino Unido. Então, o Reino Unido ia controlar a União Sul-Africana, mas os territórios dos boeres foram respeitados. E não por acaso, quais seriam esses dois territórios respeitados? Parte da África do Sul, Suazilândia e Lesoto, territórios onde os boeres tinham influência, tá? Britânicos e boeres passaram a tratar os negros como povos desiguais. Surge aí então o preconceito racial, né, que vai ser depois estabelecido por lei, por constituição máxima do país, tá? Essa lei ela fica muito famosa. Eu vou citar ela hoje porque amanhã eu vou falar dela com vocês. É o apartheid. O apartheid, não sei se alguém já ouviu sobre esse termo, né? É esse termo que dá ali força para a segregação, separação de povos dentro do continente, ou melhor, dentro da África do Sul, né? Segregação racial que vai existir em vários outros países, existe nos Estados Unidos, existe aqui no Brasil também, né? Mas não como lei garantida, e sim como práticas dos brancos em acharem que são superiores aos negros, né? Isso é uma prática utilizada até os dias de hoje. Beleza? Bom, nós vamos parar por aí, porque senão não vai dar tempo